Bem-vindos, meus amigos e amigas, estudantes do Apostec, nosso seminário virtual. Agradecemos a sua presença em mais uma aula e estamos dando continuidade hoje na nossa aula de santidade. Na realidade, o título oficial desta aula é Santidade ou Investigando a Essência de Santidade. Investigando a Essência de Santidade. E vamos estar fazendo em dois módulos, né? O primeiro módulo seria uma linha mais generalizada e o segundo módulo será num sentido mais específico, com assuntos mais específicos. Mas antes que podemos entrar nos assuntos específicos, é necessário nós termos uma base do que estamos fazendo ou sobre santidade num sentido general, ou geral, né? Generalizado. Então, este é o objetivo deste primeiro módulo. Hoje seria a terceira aula, sendo que a primeira era uma introdução e a segunda também era uma introdução, mas com um enfoque ligado um pouco em louvor. Hoje nós vamos entrar num outro assunto que é muito interessante, e este assunto nós vamos achar, ou pelo menos para dar um início nos nossos estudos de hoje, se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 9, que nos diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataveiam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Então, nosso assunto hoje, nós vamos estar estudando o assunto mais a fundo, o assunto de modéstia. É o enfoque de hoje. E, na realidade, talvez a pergunta que se faria agora no início, como é que uma pessoa é modesto? Como é que uma pessoa vive uma vida de modestia, né? De modéstia, desculpe, né? Como é que se vive uma vida deste tipo? Na realidade, na minha opinião, e eu acho que até é bíblico, o ser humano, Adão e Eva, eles foram criados dentro de uma inocência completamente perfeita. E esta inocência perfeita trazia dentro dela, um espírito de modéstia, um espírito de ser modesto, de ser de ter pudor, podemos dizer, ter vergonha, de ter bom senso. E pode notar que essas palavras todas que eu usei são palavras que não têm uma maneira específica, certeira de defini-la, pelo menos em relação a assuntos de santidade. Creio eu de que este espírito de modéstia, de pudor, de bom senso, foi embutido dentro de nós. Nós nascemos com este bom senso de modéstia, que é um dos segmentos, é uma das bases de santidade. Tu não pode ser uma pessoa santa se tu não tem, pelo menos no início da sua jornada à santidade, se tu não tem um senso, se tu não tem um conceito ou um sentimento de ser modesto, né? O assunto, a coisa de modéstia, né? Ela desapareceu com o mundanismo, com a perversão que nos rodeiam. E creio eu que foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles, no momento que eles pecaram, eles não somente
perderam a sua pureza, mas eles também perderam o seu senso de modestia, ou de modéstia, desculpe, é uma palavra difícil ela sair de falar, então tenham paciência comigo, né? Então, quando Adão e Eva pecaram, quando eles caíram em pecado e deram de si de que eles estavam nus, que até então ainda estavam, ou sempre estiveram, mas eles estavam até então cobertos com a glória de Deus, podemos dizer, ou até, se tu quiser, com a inocência absoluta e total que eles tinham. Mas no momento em que eles pecaram, então eles perderam esta pureza e também perderam o seu senso de modéstia. Agora, a maneira que isto é comprovado biblicamente é da seguinte forma. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram correndo para tapar a sua nudeza. E a solução que Adão e Eva acharam, eles acharam a solução, né? Eles estavam com esse confronto, esse conflito. Éramos puros, hoje não somos mais. Deus é puro, mas nós não somos mais. Nós vamos ter que tapar a nossa nudeza, nós vamos ter que tapar de uma forma de que daqui um pouquinho Deus vai chegar para nos visitar de novo. E a solução que Adão e Eva acharam no meio disso foi uma solução de costurar, de fazer de folhas de parreira, de bananeira, como tu quiser, eles fizeram aventais. Esta foi a solução que Adão e Eva acharam para tapar. Agora, não é muito necessário forçar a tua imaginação, né? Todos nós sabemos o que é um avental. E você poderá argumentar de volta, dizer, mas certamente o avental na época da Bíblia era diferente do avental de hoje. Tudo isso pode ser verdade, mas não resta dúvida alguma de que avental é avental. E se fosse hoje em dia um avental de um assador de carne, por exemplo, ou de uma cozinheira, o avental é uma coisa que tapa um pouco a frente, que tapa um pouco a barriga, e o resto fica descoberto. E isto é um avental. E foi o que Adão e Eva inventaram para tapar a sua nudez. Quando Deus chegou no pedaço, isto imediatamente era uma coisa completamente dissatisfatória. Deus, de forma alguma, aceitou os aventais deles. Pelo contrário, e isto entra numa outra aula de doutrina, mas é muito notório que Deus pegou peles de animais, Deus matou um animal, fez um sacrifício, e a Bíblia diz que fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3:21, túnicas. E a palavra túnicas ali está um pouquinho mal traduzido, porque na realidade túnica significa uma de duas coisas. Ou ela significa casaco, ou significa um vestido. Casaco ou vestido. E se tu fosse lá no livro de Apocalipse, né, os santos do Senhor que chegam na glória são vestidos de roupas brancas. Mas eu ainda prefiro a tradução mais direta, que seria a tradução de casaco. E casaco é uma coisa que não é um enfeite, ela é uma coisa de utilidade. Normalmente um casaco te protege do frio, ou te protege da chuva, ou te protege dos dois. E é claro, nós não sabemos as medidas, não foi dado para nós se veio de manga curta, se não veio, se isso, se aquilo, mas se nós vamos usar o conceito de casaco, com certeza não era de manga curta, com certeza não era uma coisa superficial ou simplesmente de ornamento ou de
apenas por a beleza da coisa. Ela tinha uma utilidade. Foi a solução que Deus deu. Deus cobriu eles. Ouve bem a palavra, Deus cobriu eles. Então, modéstia, né? Para ter um espírito de modesto, você precisa tapar, ou se encobrir de modo que te protege, ou que te diferencia, ou que evita que você fique exposto para os olhos deste mundo perverso. Eu vou repetir essa frase. Modéstia, um espírito de modéstia, evita de que você seja exposto ou exposta aos olhos perversos deste mundo louco em que nós vivemos. Modéstia não é somente uma coisa, como é que eu posso dizer? Não é somente para você mostrar para os outros, mas é também uma proteção que foi instituído dentro da tua alma, que evita, impede de que o mundo perverso fica, com licença, secando você, né? Fica obcecado com você. É uma coisa que acontece todos os dias, a cada instante do dia. É uma ideia de uma troca de perversão. Eu te mostro, tu olha porque eu mostro, né? E isto não é de Deus. E nós vamos falar sobre isso daqui um pouco mais adiante na aula, né? Um espírito de modesto, né, ou de modéstia, esse espírito, ela também indica quem tem autoridade ou quem tem governo sobre você. Ela declara, tá aí a palavra que eu busco, um espírito de modesto declara para os outros quem é que tem autoridade sobre você. Biblicamente, a igreja é muitas vezes comparado com a analogia, com a parábolas ou parábolas de casamento. É notório, é sabido de que biblicamente Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E este exemplo, esta ilustração, este conceito bíblico que tem, ela é muito forte e ela aparece ou ela ajuda-nos a entender também esta ideia que eu estou tentando transmitir para você sobre um senso de modesto ou de modéstia, né? Se você tem este senso de modéstia dentro de você, se você tem esta vergonha, podemos dizer, este pudor santo dentro de você, então, na realidade, não precisa ter muitas regras sobre santidade. Isso é por este motivo que eu insisto em dar esta aula neste módulo geral, porque eu não quero uma igreja apostólica estabelecida em cima de regras, em cima de estatutos, de artigos de estatuto. Isso não serve para a igreja. Por que não serve? Porque nós estamos vivendo num mundo muito dinâmico, muito movimentado, e este movimento ela está sempre surgindo com novos tipos de pecado, novas apresentações de perversão, e fica impossível nós montarmos uma regra que atende a cada uma dessas situações. Agora, se tu tens um espírito de modesto, se tu tem um espírito de modestia ou modéstia dentro de você, então as regras não são tão necessárias quanto é importante de ter esse espírito de modesto dentro de você. Então, voltando então para o nosso exemplo que nós começamos, sobre
casamento, sendo que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, vamos examinar um pouquinho a ideia do que acontece num casamento normal. Num casamento normal, tá lá as personagens tudo aguardando a entrada da noiva, e quando a noiva entra, normalmente ela entra agarrado ou ligada ao braço do pai dela. Esta entrada, esse ingresso, tem tamanha importância para os dois lados. A ideia do pai é um pouco desconsiderado. Esse é o que paga a conta. Não é bem somente esse que paga a conta. O que o pai está dizendo, eu estou entrando com a minha filha, e a minha filha mostra o que eu creio. A minha filha mostra quem eu sou. A minha filha mostra o prazer que eu tenho em ter ela como a minha filha. Então, quando a noiva, que seria a filha do pai, quando a noiva entra, ela entra de branco, ela entra bonita, ela entra vestida. Não sei se certamente no mundo perverso em que nós vivemos tem casamento para tudo que é coisa, mas de um modo geral, a noiva entra completamente vestida, até hoje ainda, mesmo no meio das pessoas que não são de igreja, normalmente a noiva entra com um pouco de pudor, um pouco de vergonha própria, um pouco de modéstia, Ela entra. Então, quando ela entra, ela está entrando de branco. Quem pagou aquele vestido foi o pai dela. Quem aprovou o vestido foi o pai dela. O pai dela está dizendo, olha, filha, bonito, isso aí até eu tenho um prazer de alugar ou de comprar este vestido para ti. Agora, se é um vestido do tipo bagaceiro, do tipo perverso, o pai vai dizer, isso eu não vou. Se tu quer isso aí, não conta comigo. Surge esse tipo de ideia, surge esse tipo de pensamento. Então, a noiva, por sua vez, ela, ao entrar, ela está dizendo, eu estou assim, eu estou vestida assim, porque eu estou até este momento debaixo da tutela e do governo e da autoridade do meu pai, Então, ela está declarando, eu fui submissa, eu fui obediente, eu fui guiada, eu fui preparada pelo meu pai. E é uma declaração de que eu estou me vestindo assim porque eu estou debaixo da tutela do meu pai. O pai está dizendo, eu estou patrocinando isso tudo, eu estou botando a minha filha na vitrine porque ela até hoje foi uma moça, uma jovem exemplar. Olha a beleza dela, olha o jeito que ela se veste, olha como ela está bonita. Esta é a ideia que tem atrás disso. E eu graças a Deus, eu fui muito abençoado com a esposa maravilhosa que Deus me deu, mas quando nós namorávamos, e eu não tinha noção nenhuma do que eu estou lhes ensinando agora, e nem tampouco a minha esposa tinha, mas existia dentro de nós, como deve existir dentro de você, existia um espírito de modéstia. E a irmã Nara, quando nós namorávamos, eu declarei para a irmã Nara uma certa feita, um certo dia, eu disse, eu não gosto muito que você te veste de camiseta. E a irmã Nara era uma jovem pobre e ela usava essas camisetas que eram dados ou ainda são dados como brinde, como compra uma loja, eles botam lá o nome da loja. E a irmã Nara, então, ela cortava um pouco a bainha para esticar as mangas na camiseta e ela usava isso. E eu dizia, olha, isso não fica bem. Às vezes ela usava por baixo da camisa dela, da blusa dela,
e aparecia aquelas letras, e eu dizia, não, isso não, eu não acho bonito isso. E irmã Nara, imediatamente, a partir daquele dia, ela nunca mais, até os dias de hoje, ela nunca mais usou uma camiseta desse tipo, né, de brinde de loja, né? Ela estava se vestindo para mostrar, eu serei submissa a você, eu serei... Irmãos amados, se você se declara de Jesus Cristo, se tu te declara filho ou filha de Jesus Cristo, responda com sinceridade, né? Tu acha que Jesus Cristo aprova o jeito que tu te veste, né? Tu acha que Jesus Cristo quer que uma pessoa fica se expondo para os outros? Você está noivo, né? Você está noivado a Jesus Cristo. A gente se resguarda, se reserva para Ele, para aquele grande dia em que nós estaremos juntos nas bodas do Cordeiro. Não entra nesta. Isso, volta, pode notar, é uma questão de senso, não é uma questão de regras, é uma questão de senso, é uma questão de sentimento interno. Todo mundo tem isso dentro deles, e isso precisa ser reavivado, precisa ser renascido dentro da igreja. Caso contrário, nós vamos criar uma igreja que só se baseia em assuntos de regras, né, buscando sempre o furo, buscando sempre a exceção da regra. Isto não é de Deus. Nós precisamos ter um senso de modesto, mesmo você estando... Olha bem, escuta só essa, né? Muitas pessoas se vestem ou se comportam santificadamente porque estão sendo fiscalizados, estão sendo observados. Agora, pega esta mesma pessoa, larga eles numa cidade que ninguém os conhece, larga eles numa ilha deserta, larga eles de férias e vê se eles ainda continuam com esse espírito de santidade. Se continua, é porque tu tens dentro de você uma vergonha apostólica, tu tens um pudor apostólico, tu tens um senso de modéstia dentro de você. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade a este assunto de modéstia e nós vamos examinar o lado contrário, o lado da imodéstia, o lado, né, de pessoas que não são modestos. Por que não são? Quais são as consequências? E aí nós vamos concluir a nossa segunda aula com algumas regras para te ajudar a saber se tu realmente é modesto ou se tu é imodesto. Aguarde, voltaremos.